Olá! Hoje vamos continuar falando de conflitos. Hoje vamos abordar conflitos entre pais e filhos, um assunto no mínimo polêmico. E no estúdio eu recebo a doutora Elisângela Paes Leme, psicóloga. Ela vai esclarecer as suas dúvidas. Você já pode enviar a sua pergunta através das nossas redes sociais, a nossa fanpage que aparece na sua tela ou ainda pelo WhatsApp 11 São Paulo 987453376. Eu sou Salatiel Araújo, está no ar o Papo Profissional. Doutora Elisângela, seja bem-vinda. Bom dia, Salatiel. Bom dia a todos. Bom dia. Na semana passada nós falamos sobre conflitos na relação conjugal. Hoje vamos falar sobre conflitos entre pais e filhos. Isso é um assunto bem delicado, né? Uma questão de família mesmo. Os conflitos, eles começam quando os filhos ainda criança ou geralmente na fase da adolescência ou até no caso de adultos, né? Que é bem comum também. Então, repetindo o que a gente já falou aqui nessa série, o que é conflito? O conflito acontece quando as pessoas pensam e agem diferente. Então, pensando dessa forma, a criança, desde bebezinha, ela já tem as suas questões. Então, a mãe tem o seu pensamento, o pai, e a criança o seu comportamento. Eu vou dizer assim que no comecinho, assim, um bebê recém-nascido, o conflito a gente pode ser considerado assim mais com a mãe, tá? Porque é um conflito da educação, ainda é uma extensão. Não, aí é um conflito de entendimento, de comunicação do casal mesmo. Não, do casal entender, por exemplo, se um choro é de fome, se um choro é de dor. E aí começa todo aquele contexto, o que está acontecendo. O conflito, de fato, é um caso de família. Exatamente. Onde é de ser humano. Onde tem ser humano tem conflito. Porque os seres humanos, eles pensam diferente. E isso é normal. Então, assim, a criança, ela tem as suas necessidades. Então, o que acontece? E elas têm também... como que eu posso dizer? É como se todos os desejos da criança, eles não tivessem ainda uma organização. Então a criança não sabe o que pode, o que não pode. Já começa a manifestar isso desde cedo e os pais precisam ter um equilíbrio, né, para administrar melhor isso. Porque se a gente for pensar, a criança, ela vai querer, por exemplo, aí eu estou falando da criança maiorzinha, ela vai querer brincar o tempo todo, ela vai querer fazer, por exemplo, dormir em qualquer lugar. Então, assim, as regras da casa, a criança não tem inserido ainda. É verdade que a personalidade da criança, ela é formada até aproximadamente os 7 anos de idade? Bom, essa pergunta é muito interessante, porque há algum tempo atrás, as pessoas, a própria psicologia acreditava que a personalidade ela seria formada aos 7 anos e acabou e não teria mudança. O que acontece até aos 7 anos de idade? A criança vivencia suas primeiras experiências, e por serem as primeiras experiências, elas são mais marcantes. As outras experiências, elas vão, como se fosse um imã, né? Elas vão se juntando nas outras. Então, por exemplo, a primeira experiência de alimentação, por exemplo, é na amamentação. Então, assim, uma mãe ansiosa que dá o peito o tempo todo, ou então a mamadeira o tempo todo, essa criança não vai conseguir nem administrar fome, tempo. Então, assim, tem todo um processo de educação para o desenvolvimento da personalidade. Sim, de construção mesmo, tá? Só que, assim, essa construção o adulto leva durante a sua vida, sendo que nos 7 primeiros anos são as primeiras experiências.
por exemplo, regras. Essa construção, no caso, é fundamental, porque depois o pai quer disciplinar a criança, quer impor, mas se ele não colocou isso desde os primeiros anos de vida, aí fica difícil, nessa fase, ele conseguir ter um controle. Exatamente. Por isso que eu falei assim, que desde o começo já começam os conflitos. Por exemplo, a criança nasce, ela vai dormir no seu bercinho, no seu quarto, ela vai dormir com os pais. Os pais geralmente querem os bebês junto com eles. Só que se essa criança dormir junto com os pais, vai ser muito mais difícil dela depois entrar no seu espaço, no seu limite. E aí vai gerar um conflito. Então, e além de ser perigoso, né? Porque um bebezinho no meio de dois adultos se torna perigoso. Perigoso, então, no caso até de acidente doméstico. Então, assim, as regras, elas começam já cedinho. Então, a mãe precisa levantar, amamentar, colocar a criança para rotar, enfim, tudo. Quando isso não é administrado, que aí fica os pais em conflito com eles, a criança pode ficar no bercinho, não pode ficar no bercinho, o que eu faço? Aí depois eles enfrentam um problema maior com a criança, porque a criança não vai entender que ela tem que ir para o espaço dela. E principalmente quando nasce o irmão, né? Aí nasce o irmão, aí um tem que dormir no quarto e o outro pode dormir com o pai e com a mãe. Gera concorrência e isso é um dos casos mais comuns dos conflitos dentro da família, né? Entre filhos, essa competição pela atenção, por toda uma série de coisas na família. Aí já começa, né? Os ciúmes, né? Então, o que uma criança pode fazer, o que não pode? A criança vai querer doce, é claro. O que é melhor, doce ou a comida ali, feijão, arroz, legumes, o que é melhor? Então, já vai começar um conflito aí. Então, os pais vão precisar mostrar para a criança, fazê-la entender a importância de determinadas situações. Agora, de uma forma genérica, não vamos tratar de um caso específico. Obviamente que cada criança tem suas particularidades. Como os pais devem proceder para ter esse desenvolvimento mais saudável possível, desde a infância, essa criação? Primeiro, os pais eles precisam estar em acordo, tá? É o que a gente falou um pouquinho. Esse equilíbrio na família. O que a gente falou um pouquinho na série, né, no programa anterior. Então, os pais precisam decidir qual é o tipo de educação. Passar segurança para a criança. Se discutem na frente. Tipo, o pai falou uma coisa, a mãe discorda, não pode causar uma insegurança, um problema. Não é só insegurança que causa na criança, causa também, a criança ela é esperta, então ela sabe o que um deixa e o que o outro não deixa. Então ela vai pedir para quem ela acha que vai deixar. E aí o que acontece? O outro vai saber, ou o pai e a mãe, né? E quando verificar a situação, aí já tem o conflito dos pais. A criança é muito esperta, né? A criança faz chantagem emocional, a criança sabe o ponto fraco. Quando eu trabalhei com adolescentes numa escola específica, foi bem interessante, assim, que a maioria dos adolescentes, eles comentaram que não é nem mais inconsciente, tá? Eles já tinham consciência de que provocar a briga entre os pais facilita eles darem uma fugidinha para onde que eles querem ir. Eles desviam o foco, eles deixam de ser o foco da atenção, e enquanto os pais estão se resolvendo lá, eles aproveitam esse espaço. Eles aproveitam, eu posso ir, aí os dois estão brigando, vai. É a mesma coisa do telefone. O telefone toca, os pais estão ocupados, é a hora de pedir o que eles não deixam. Porque para se livrar da criança ali, os pais acabam deixando. E aí gera um outro conflito que depois os pais começam a ficar mal com eles mesmos por conta assim, eu não consegui dar conta, enfim, aí como que vai ser essa situação aí? Então, primeiro assim, é ter o seu próprio pensamento,
né, as suas crenças organizadas junto com o outro, porque a criança ela tem uma expertise muito interessante. Mas ela também tem um outro lado do infantil que eu acho bem interessante. A criança, ela aponta o que precisa ser melhorado na família. Ah, isso eu já ouvi falar. A criança, ela consegue captar isso e ela demonstra de alguma forma com insatisfação. Não sei, ela é mais nítido, né? Talvez por conta da sinceridade. Ela demonstra, na maioria das vezes, de forma exagerada. Tá? Então, por exemplo, uma mãe ou então um pai muito obsessivo, muito organizado. Tá? A criança, ela percebe que aquele sintoma não é legal, que precisa ser melhorado algo ali na família e ela acaba exagerando na desorganização. Então, é uma forma, causa um conflito intenso na família, imagina. Um pai certinho e uma criança... Só que a criança, ela tem essa capacidade de... Claro que ela não faz isso pensado, é um processo natural do ser humano, um processo consciente. Reação. É uma reação que acontece ali e aí os pais ficam desesperados. Agora, nós falávamos de adolescentes, das suas experiências e óbvio que existem conflitos em todas as fases, mas essa fase da adolescência eu acredito que seja campeã. Eu vou pedir para a produção soltar o trailer do filme, o filme Aos 13. Aos 13, e em seguida a doutora vai comentar algumas situações desse filme para você entender melhor. Looks like she grew up this summer. What's up, E? Nice socks. What do you think? Mom, do I look okay? You look incredible. Here, Mom, listen to this. It's not simple, nor is it an easy matter to explain. Let's just leave it at that, she says, and closes the holy book of lies. She covers her eyes. Tracy! We gotta talk about it when I get back, okay? Cute shirt. Call me after school. We can go shopping. 1, 2, 3, go. Guess who I hung out with today? Evie Zamora? Well, you could really help me if I lived here. Hey, boys. Have you had anything to eat today? Mom, stop with the food thing already! She's starting to scare me. You can get wire piercings. What's that on your shirt? I need business. Well, his clothes should not be here. You promised Mason and you promised me. Nice butt. So, Brady, how's the halfway house? The same as the last one, Tracy. How do you explain $860 in your purse? We jacked it, okay? Tracy was playing Barbies before she met Evie. I'm really starting to lose it. No bra, no pants. Stop it. She needs help, Dad. What is the problem? In a nutshell. I love you and your brother more than anything in the world. Oh, Mom, you knew what was going on with all those clothes. I didn't know it was that far. I didn't have a mother when I was your age either. I know how hard it is. I do. Vamos entender um pouco a história do filme, o que acontece com a atriz. A gente estava falando Tracy, não é isso? Tracy é Isso. a menina. Então, a gente falava antes da questão de personalidade. Ela é uma menina certinha, de repente ela sente uma necessidade de uma mudança para chamar a atenção. Não sei, se dá bem no convívio social. Nessa fase da adolescência ainda há uma formação de opinião. Esses conflitos
é mais interior do jovem, acaba refletindo na convivência com os pais? Como isso funciona de uma forma mais abrangente? No começo a gente falou da criança até os 7 anos, que são as primeiras experiências. Então, o que acontece na adolescência? Na adolescência, além da mudança hormonal e de algumas mudanças no cérebro, o adolescente ele faz tipo um fechamento da educação recebida pelos seus pais. E como o filho tem essa capacidade de ampliar, de aumentar o sintoma da família, então, de acordo com a vivência, essa situação ela vai aparecer bem mais forte. No caso da Tracy, eu peguei uma história assim bem pesada. Eu considero esse filme assim pesado, bem sofrido para a mãe, para a própria Tracy. Né? O que acontece na adolescência? O adolescente ele quer ser inserido no mundo. Ele está procurando a sua própria personalidade. Então, o que o adolescente ele faz de forma inconsciente? A educação que eu recebi dentro de casa é realmente legal? Como funcionam as outras famílias? A Mel, a mãe de Tracy, era uma pessoa assim, muito passiva. Então, eles são separados, né, os pais de Tracy, e aí tem uma situação de que Isso influencia muito o casal que cria os filhos juntos, e no caso de uma separação, isso pesa? Depende de como a criança entende a separação, porque muitas vezes o casal está junto, mas eles não se entendem, eles não entram em acordo em relação à educação, enfim, numa série de coisas. Como a gente mostrou no filme Se Eu Fosse Você, eles eram casados, mas o pai não participava de nada da vida da filha. Então aqui nesse filme, o pai também não participa. Ele está longe, ainda tem a questão de pensão, enfim, tem uma série de coisas que a Tracy sempre reclamou, mesmo quando ela ainda não tinha passado por essa fase ruim, e a mãe ela era muito passiva. E o que a Tracy fez? A mãe estava namorando uma pessoa ex-viciada, e ela não aceitava essa questão da mãe ajudá-la no tratamento e aquelas questões que envolve todo o dependente químico que apesar que precisa de tratamento. nessa mudança de comportamento dela, ela também tem a experiência com drogas, né? Sim, mas isso lembra que eu falei que aumenta? Então ela tem uma questão de não aceitar o namorado por ele ser viciado. E aí na questão do sintoma dela exagerado, ela vai se envolver nas drogas também. Seria aquela forma que a senhora falou de chamar a atenção de um modo exagerado, não sei, uma forma de discordar? Talvez a gente possa pensar em discordar, mas é muito mais sofrido e muito mais complexo do que um simples discordar, porque o adolescente ele não faz pensado. Então ele vai se envolvendo. Então na escola ela percebe que ela funciona um pouco igual a mãe, na percepção dela. Ela é certinha, ela entrega todos os trabalhos, ela é pontual, então ela usa roupas adequadas, o uniforme adequado, tudo de forma organizada, e é exatamente isso que ela reclama na mãe. Só que a passividade da mãe é em outras questões, não numa organização, por exemplo, da escola. E ela percebe que na escola as meninas, as mais famosas, elas chamam a atenção dos meninos, chamam a atenção do grupo, e ela começa assim, se interessar em ser a famosinha da escola e não ser a bobinha. Até porque ela sofre um bullying, e aí das meias dela, do jeito dela certinho de ser, e aí ela começa
A sofrer essa influência externa, isso também pode ser um fator causador de conflitos na família? Essa influência externa se choca com a educação dos pais e pode causar um tumulto? Numa família que tem o adolescente ele questiona o tempo todo a educação dos pais. Então é conflito o tempo todo. Até entender isso tudo, que assim, olha, a educação aqui é legal, pai, é legal, mãe. Então até isso acontecer... Até se equilibrar, fazer suas escolhas, ter a sua própria opinião. Aí qual é a fala principal do adolescente? A mãe de não sei quem deixa, o pai de não sei quem deixa. Na casa de fulano de tal acontece isso. E os pais ficam às vezes revoltados. Isso é normal do adolescente, é questionar a educação recebida. Nós temos uma pergunta, a Betânia Rodrigues, de São Mamed, na Paraíba, minha cidade. Está participando aqui através do Facebook e ela perguntou o seguinte: por que os pais sempre acham que têm razão? Discordam, não escutam a opinião dos filhos e ela pensa que isso seria o pivô dos conflitos. A falta da democracia. A gente vai entrar agora no contexto histórico, porque algumas décadas atrás a criança e o adolescente não tinha voz. Então a criança ela não poderia falar, interagir com a família. No tempo contemporâneo, a criança e o adolescente ganhou a voz, o direito de falar, o direito de reclamar. E aí o que acontece? Os pais hoje, eles não sabem o que fazer com o que escutam. Então, embora é mais saudável do que em décadas passadas, porque a criança, por exemplo, xingava no pensamento. Isso ela planejava tudo pelo pensamento. Hoje, dependendo da estrutura familiar, ela se expressa totalmente. Então, por um lado é mais saudável, porque os pais sabem o que está passando, o que está acontecendo na vida do filho. Não está aquele pensamento escondido. Então, viver intensamente essa fase entre tapas e beijos é saudável no final? É saudável. Como eu falei, um casal sem conflito não é considerado saudável. Por quê? Alguém está aceitando tudo do outro. Alguém está anulando os seus desejos, suas vontades. Então, um adolescente extremamente obediente é um adolescente sem voz, sem identidade. Que vai refletir futuramente. O problema maior é como resolver o conflito. Agora, o conflito, ele precisa acontecer para a família, para as pessoas. Como se resolve um conflito? Na conversa mesmo? Aprender a respeitar a opinião do outro? É ouvindo o outro, tentando se colocar no lugar do outro. É claro que, por exemplo, é o caso que eu falei de uma pessoa muito crítica ou então muito obsessiva. Essa criança, ela vai fazer um sintoma para ajudar esses pais, fazendo exatamente o oposto, ou então até o similar, mas de forma bem exagerada. Então, nem todos os casos as famílias conseguem resolver sozinhas. Então, elas precisam de ajuda, porque aí que entra o papel do profissional. Aí que entra o papel do psicólogo, para ajudar nesse processo aí. Falando nisso, doutora, o nosso tempo já estourou aqui. Deixa os contatos para quem quiser tirar dúvida, quem quiser entrar em contato. Como faz para falar com a senhora? Então, pode entrar no meu site, na parte de contatos tem um box para você fazer perguntas, tem meus telefones, enfim. www.elisangelapazleme.com.br. E também, quem deseja também fazer um tratamento, nós temos aí vários profissionais, basta encontrar uma pessoa que tem uma identificação, tem uma empatia e uma vontade de falar sobre si. Pesquisar sobre o profissional, ter essa confiança é fundamental. Exatamente. Sem confiança não tem como. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada a você. Obrigada a todos os ouvintes também. Esse foi o Papo Profissional. Na próxima
Segunda-feira eu volto com a doutora Elisângela Paes Leme dentro da série Conflitos. Muito obrigado pela sua companhia. Até amanhã, às 9 da manhã, aqui na TV Geração Z.